Galera, José Ferreira mais uma vez. Bom, da última vez que eu falei com vocês, não é? Que lugar bonito lá. Eu falei algumas dicas a respeito das cacofonias, tá? E inclusive fiquei de postar o vídeo, eu vou postar o vídeo, tá bom? Bom, a ideia é a seguinte, deixa eu falar um pouco sobre os fundamentos daquela ideia. Algumas pessoas me procuraram para saber quais são os fundamentos daquela ideia, como aquela ideia se fundamenta, quais são os princípios. Bom, a ideia é a seguinte, existem três formas, né? Fundamento da cacofonia. A primeira é a pulsão da nota, que é a batida, né, do som, que é a forma inicial do som. A segunda é a vibração e a terceira é a sonoridade. Então, é definido entre três coisas. A primeira é a batida do som, depois é o movimento, tá? Que é a vibração, movimento, depois a ressonância, que é a sonoridade. Então a gente vai só anular essa primeira parte, que não vai ser interessante falar da primeira parte, mas falar primeiro do movimento, que tem muito a ver com a dicção, e depois a ressonância, que é essa forma de vibração e como o som se propaga no rosto. Então só lembrando que se você pega uma colher ou algum objeto e você bate na boca, tem muita gente que pensa que o som é só produzido pela prega vocal, não é. Então os tons também são produzidos pela face. Então você pode, por exemplo, vou fazer o som. Então quando você faz isso, você percebe que assim que você vai mudando a face, trabalhando a face, seu rosto vai emitindo sons diferentes, ok? Então um movimento diferente gera ressonância diferente, ok? É isso que eu quero falar nas cacofonias. Esse é o princípio da cacofonia. Se você trabalha um movimento diferente, claro que vai dar uma resultante de ressonância diferente. Exemplo. Antes de eu falar, tu pensavas sobre... Só esse pequeno pedaço, né? Eu falei do A. Antes de eu falar, primeiro A, primeira forma, pode ser ou mudando. Antes de eu falar, que é às vezes a gente usa, nem se percebe. Como é que se dá, na verdade? Esse movimento que eu uso é o o som sai mais aqui, e algumas pessoas usam esse movimento levantando um pouco mais o rosto, fazendo frisados no rosto, e isso causa um pouco mais do som mais nasal, tal, que se aproxima mais do som ligados a N's e N's, ok? Então, antes de eu... Então eu vou separar esse som aí e vou botar antes de eu falar... Não, é lá, que é a primeira posição. Tu pensavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. E esse M, né? Eu sei que é nasal, então eu não vou fazer minha, tipo como se fosse minha, ok? Não tinha valor, mas acho que é isso. Tudo pagou por mim, é mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Refrão. Oh, impressionante. Não seria. Eu não faria não usaria esse I aí. Impressionante. Eu usaria a segunda forma do I, né? Da primeira forma seria I, in, ok? Então seria não seria também impre, ou impre, ou ok? Bom, então fica a dica aqui para vocês, tá? Nós trabalhamos os movimentos do rosto. Com esses movimentos do rosto, nós temos as boas ressonâncias, as boas fonações. Então, se você trabalha bem sua fonação, trabalha bem os movimentos do rosto, tem muita gente aí não acredita que a dicção não é importante, dicção, isso aí é só bobagem, essa técnica não tem muito a ver. Mas não, se você trabalha muito bem sua dicção, você tem uma probabilidade de mudança, tá? De mudança de um bom timbre, de modular seu timbre, de deixar o timbre mais claro, mais audível, mais bonito, se você trabalha melhor sua dicção.
Gente, a dica é a seguinte: essas pequenas coisinhas é que fazem uma grande diferença. Nós, na verdade, estamos muito acostumados com as grandes, nos impressionar, a gente se impressiona com as grandes coisas. Mas, na verdade, não é isso. O bom seria que a gente prestasse atenção nessas pequenas coisinhas, porque estas pequenas coisas, quando elas não são levadas a sério, elas nos prejudicam muito quando a gente vai cantar uma música ou quando a gente vai querer tirar um bom timbre. E acaba que a gente vai ter que sair imitando um monte de gente para poder fazer uma fonação, tá? Eu acho que a gente não precisa disso, muito pelo contrário. O bom seria que a gente entendesse melhor como é que funciona esses movimentos, para a gente registrar muitos outros movimentos e caracterizar melhor o nosso timbre do que a gente ficar imitando fulano, ciclano, beltrano, ok? A gente tem aí uma rede muito vasta de sons, com movimentos muito ricos, todo ser humano tem, tá? Desde que ele entenda e compreenda como isso funciona, é claro que ele só tende a melhorar seu timbre. Um abraço e a gente se vê na próxima. Beijão!